Oi, mulher! E aí, como você está? Eu estou muito ansiosa para falar sobre o que nós falaremos hoje. Nós viemos agora de 3 encontros em vídeo que tivemos falando sobre história. Nós falamos da história da Bíblia. No vídeo anterior, nós falamos da história do surgimento das igrejas no Brasil, das denominações, a diferença das igrejas históricas, pentecostais e neopentecostais, e a reforma protestante. E hoje eu achei muito importante a gente falar, como finalização desse tempo que tivemos falando de história, sobre a história de 2 homens, 2 nomes que são muito importantes e você vai ouvir falar e você precisa entender qual foi a visão de cada um deles, o motivo dessa visão e o impacto que nós temos hoje através do que eles fizeram lá pelos anos de 1500. Nós vamos falar hoje sobre os calvinistas e os arminianos, e também dos que não são nenhum e nem outro. Por que surgiu essa ideia, essa tese, esse questionamento? De onde surgiu isso? É o que você vai entender hoje. E como que nós devemos lidar com isso nos dias de hoje? Como que isso interfere na minha vida e na sua vida na atualidade? Então, vamos começar. Eu vou ler aqui, existe um material que eu vou disponibilizar para vocês, que está falando assim com muitos detalhes, e eu fiz com muito carinho para que você possa estudar em casa. Então eu vou ler aqui inicialmente quem são. Quem foi João Calvino? Na verdade, o nome dele nem era esse, era Jean Calvin, porque ele era um teólogo francês. Ele nasceu no ano de 1509 na cidade de Lyon, na França. E ele ficou órfão de mãe bem quando ele era pequenininho, com 6 anos de idade. Ele foi educado em Paris, em uma universidade em Paris, para estudar teologia. E foi ali onde ele teve contato com as ideias da reforma protestante, que já eram ideias de Martim Lutero, que nós falamos no vídeo anterior. Então ele estava em um ambiente em que as ideias da reforma protestante estavam muito ativas. A revelação da reforma, não é? De que a fé é que somos salvos pela graça e não por obras, foi a maior revelação através da reforma. E ele foi também, está escrito aqui na biografia dele, que após estudar direito, por ordem de seu pai, Calvino retornou a Paris. Ele abandonou a Igreja Católica, se converteu ao protestantismo e a perseguição começou a acontecer com ele também. E foi aí que ele foi forçado a fugir da França para a Suíça. Essa é a história de Calvino. Quem foi Calvino? Agora vamos falar quem foi Jacó Armínio. Calvino, ele lançou essa tese dele em mais ou menos 1530 e poucos. Pouco tempo depois da Reforma Protestante, que foi em 1500. E aí, Jacó Armínio veio logo depois. Ele nasceu em Holanda em 1560. Então você vê que está tudo no mesmo século, no século de 500. A Reforma, Calvino e Armínio. Então, Jacó Armínio ficou órfão de pai muito jovem. Sua mãe, irmãos e parentes foram mortos durante o massacre espanhol que houve em 1575. Então, Jacó Armínio foi adotado por um pastor.
que foi qualificado para estudar teologia, então na recém-formada Universidade de Leiden. E isso foi no ano ali de 1580, mais ou menos. Então já tinham 80 anos da Reforma Protestante e uns 30, 40 anos das ideias de Calvino. Então, Jacob Armínio é um teólogo holandês, inicialmente calvinista. No início, ele acreditava e concordava com as ideias de Calvino, mas ele começou a discordar em alguns pontos à medida que ele ia encontrando na Bíblia ideias que eram contrárias a que Calvino estava pregando. E é isso que nós vamos falar agora, sobre as diferenças de um e de outro. E para isso, você precisa pegar a sua Bíblia para você estar bem familiarizada com o que eu vou dizer aqui. Qual era a discussão de Calvino e Armínio? Era sobre a salvação, a predestinação ou o livre-arbítrio. Gente, vamos começar então. Eu vou passar para vocês a parte bíblica, para você ler na sua Bíblia, ou marcar aí para você ler depois, para você chegar na sua conclusão, ok? Não é para você sair daqui nem para um e nem para outro. Eu quero te dar a informação para que você chegue na sua conclusão. Então vamos lá. O debate aqui gira em torno dos eleitos de Deus. Se essa eleição, ela é de fato incondicional ou não. Vamos lá. Calvino dizia que sim, a eleição era incondicional. O que significa isso? Que independente de nós, independente do que a gente faça, independente de quem nós somos, existem entre nós aqueles que são eleitos por Deus a serem convertidos e alcançarem o céu. Essa é a ideia de Calvino. E onde foi na Bíblia que ele leu isso, que ele entendeu isso dessa forma? Vamos lá, na carta aos Efésios, no capítulo 1, no versículo 4, onde diz assim: assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, nos predestinou para filhos de adoção. Quando a gente lê isso aqui, dá a entender, e foi isso que Calvino estava entendendo e falando, que Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. E ali ele já predestinou quem vai ser crente, convertido e alcançar o reino dos céus e quem não. Vamos ler o texto novamente? Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, nos predestinou para filhos de adoção. Realmente, dá a entender isso, né? E existem outros textos, como por exemplo em Romanos 9, verso 15. Pois diz a Moisés, Deus diz a Moisés: compadecer-me-ei de quem me compadecer. Assim, pois, isto não depende do que quer, nem do que corre, mas de Deus, que se compadece. O que ele está dizendo aqui? Que não depende daquele querer, não depende daquele fazer ou correr para aquilo, depende do Deus que se compadece. Olha como tudo vai dando esse entendimento de que realmente existem eleitos, escolhidos por Deus entre nós. Mais um texto, em João, capítulo 6, verso 44. Ninguém pode vir a mim, quem disse isso foi Jesus. Ninguém pode vir a mim se o Pai
que me enviou não o trouxer. Então quer dizer que quem vai trazer a Jesus, quem vai converter a Jesus, são aqueles trazidos pelo Pai. Olha que interessante como esses textos realmente nos levam a pensar que existem os eleitos. E era isso que Calvino leu e entendeu e começou a disseminar. Mas aí veio Jacó Armínio e ele disse: espera, vamos ler outros textos e nós vamos entender que não é bem isso que Calvino está dizendo. Olha só, na carta de 1 Pedro, no capítulo 1, no verso 2. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai. O argumento aqui é que Deus elege, são os eleitos, segundo a presciência. Então, Deus já sabe quem são aqueles que vão se converter e aqueles que não. Então, por isso, Deus aqui está elegendo, escolhendo aqueles, não que ele escolheu, e sim aqueles que ele sabe como sendo Deus, ele sabe de todas as coisas, aqueles que ele sabe que lá até o fim da vida serão convertidos pelo livre-arbítrio. Então não é que Deus escolhe, é que Deus escolhe baseado no que ele sabe que aquela pessoa vai se converter, ou não. Aí já começa o nó da questão, né? Olha só como realmente essa discussão ela é muito preciosa e nós precisamos entender sobre isso. Vamos ler comigo João, no capítulo 3, no verso 16. Para que todo aquele que nele crê não pereça. Todo aquele que nele crê. Nele quem? Em Jesus. Bom, então aqui a gente entende que o foco não é naquele que foi escolhido por Deus, e sim naquele que crer. Então aqui a gente já começa a entender que, poxa, não é que Calvino está certo. Olha só, Deus está dizendo aqui na Bíblia que o foco está aqui na condição da fé e não da pessoa ser escolhida por Deus. Então existe uma liberdade de escolha. Interessante, né? Vamos para mais um texto. Romanos, capítulo 10, verso 13. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Quando a gente lê isso e vê Armínio dizendo, Calvino dizendo, a eleição é por Deus. Deus que escolhe os que vão ser salvos e os que não. Mas e quando a gente lê em Romanos, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, então não é só os escolhidos pelo Senhor, mas é todo aquele que invocar o nome do Senhor. Existe uma liberdade aqui. E é isso que Armínio defende, que existe uma liberdade em que nós escolhemos ser salvos ou nós abandonamos a salvação. E esse é o contexto em que as pessoas falam. Um é calvinista, o outro é arminiano. Porque um acredita que Deus já separou os seus salvos e o outro acredita que não é bem assim. Depende muito mais de nós do que de Deus. Depois nós temos aqui, são 4 pilares, certo? Nós já lemos sobre um, que é a salvação. Agora nós vamos ler sobre a extensão da expiação. É o segundo pilar dessa discussão entre João Calvino e Jacó Armínio. Qual que é esse segundo pilar? Na visão calvinista, a expiação ela é limitada e particular.
Tipo, ela é limitada àquele que o Senhor escolheu. Vamos ler aqui, João 10, no verso 11. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Aqui existe um argumento que o sacrifício é feito para um povo e não para todos. E quem é esse povo? É o povo escolhido. Mas aí a gente vê que também está escrito na carta de 1 João, no capítulo 2, no verso 2, está escrito assim: e ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Opa! Então, enquanto João Calvino diz, porque o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas, que são aquelas ovelhas escolhidas por Deus. Mas aí depois a gente lê que, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. E aí? São os escolhidos? Ou somos nós quem o escolhemos? Tá entendendo o paralelo de ideias? A contradição, não é contradição, o paradoxo de ideias, que uma ideia, a ideia de João Calvino, falando que existem os escolhidos de Deus, independente do que façamos, e Armínio vindo e dizendo, não, não é bem assim. Olha só, todo aquele que crer e invocar o nome do Senhor, ele morreu pelo pecado de todo o mundo. Então existe esse paradoxo na Bíblia, e ambos estão certos, porque a Bíblia diz uma coisa, depois ela diz outra coisa. E aí? E aí? Você está se identificando mais com quem? Vamos lá. Depois existe um terceiro pilar, que é a graça. A graça de Deus é irresistível para o eleito, né? Para o homem. Ou o homem possui o livre-arbítrio de escolher a Cristo ou não. Essa é a ideia que nós vamos falar agora. Então, vamos lá. Existe uma graça irresistível. O que Calvino está falando aqui? Que quando Deus, já tendo escolhido os que ele escolheu para serem salvos, ele chama os eleitos, essa graça é irresistível. Quando o Espírito Santo se apresenta para os seus eleitos, essa graça é irresistível. E mesmo que a pessoa não foi crente toda a vida, quando ela é chamada por Deus, ela se converte. Porque ela já foi escolhida por Deus para ser salva. Essa é a ideia de João Calvino. Vamos ler em João, capítulo 6, verso 37. Olha que interessante. Quem está falando isso é Jesus. Todo o que o Pai me dá virá a mim. E o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Todo o que o Pai me dá. A ideia de que alguns o Pai vai dar e outros não. De que somos escolhidos ou não. Mas aí depois, em Mateus, no capítulo 23, no verso 37, está escrito assim: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis ajuntar os teus filhos e vós não quisestes. Dando a ideia de que quantas vezes eu tentei converter o coração de vocês e me apresentar a vocês e vocês não quiseram. Olha o livre-arbítrio aqui, a liberdade de escolha, diferente de Calvino. Entende? Olha o paralelo. O quarto ponto que eles têm esse paradoxo é quando fala sobre a salvação, a perseverança dos escolhidos. Uma vez salvo, o crente está seguro para sempre.
Ou existe possibilidade de ele perder a salvação? O que você acha? Que existe ou que não existe possibilidade de você perder a salvação? Isso é o que nós vamos ler agora. Bom, João Calvino defende a ideia dele lendo João, capítulo 10, no verso 28. Ele diz, aqui Jesus diz, e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Dando a ideia de que ninguém vai tirar as escolhidas do caminho que eu defini que elas terão. Então, João está defendendo aqui que Deus tem os seus escolhidos e que ninguém é capaz de tirar a salvação do que Deus definiu que será salvo. Porque esse texto dá a entender isso, né? E dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Olha como João Calvino está certo, mas aí depois, quando a gente lê, por exemplo, a carta de 2 Pedro, capítulo 2, no verso 20. Porquanto, se depois de terem escapado das corrupções do mundo, tornam a envolver-se nelas e são vencidos, tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro. O que Pedro está dizendo aqui? Que quando uma pessoa se converte a Cristo, ela é livre das corrupções do mundo. Mas depois ela se desvia, mesmo que ela antes tenha vivido com Deus, esse estado em que ela está de desviado é pior do que se ela nunca tivesse conhecido a Deus. É melhor uma pessoa nunca ter conhecido a Deus do que ela conhecer e se desviar. Porque ela está dizendo aqui, tornou-se-lhes o último estado, o de desviado, pior do que o primeiro. Então aqui a Bíblia está falando da possibilidade de um filho de Deus se desviar dos caminhos do Senhor. E isso combina com uma liverdade, um livre-arbítrio, uma livre salvação. Então, não combina com o que João Calvino diz que os eleitos são os eleitos, independente do que façam. Porque a Bíblia diz que se eles se desviarem, quer dizer que alguns vão se desviar. O último estado se tornou pior do que o primeiro. Quer dizer, eles perderam a salvação. Então, não foram escolhidos. Eles perderam, eles jogaram fora a salvação. Bom, e aqui a gente vai chegando no final do quarto pilar. E o que eu quis trazer para você aqui foi o entendimento do que João Calvino diz e está escrito na Bíblia e do que Jacó Armínio diz e que também está escrito na Bíblia. Basicamente, o que eles representam hoje é, João Calvino diz que a salvação depende de Deus. Por exemplo, se Deus me escolheu como eleita, né? Ele me elegeu. Se Deus escolheu que a Marília será salva e ela vai se converter e quando ela morrer, ela será salva. Se Deus escolheu isso, não importa o que eu faça nessa vida, eu sou escolhida. Não importa se eu sou desviada, se eu sou crente, se eu não sou, se eu tenho vícios, se eu vivo em santidade, não importa. Se eu fui escolhida por Deus, no fim eu serei salva.
Não porque eu mereci, ou porque eu vivi em santidade, ou porque eu me converti. Não. E sim porque Deus me escolheu antes da fundação do mundo. Isso é o que João Calvino diz. Aí vem Jacó Armínio com aqueles outros textos e diz: sabe, eu não concordo com essas ideias. Porque a Bíblia também diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Que quando a pessoa se desvia, é pior que ela tivesse, era melhor que ela nunca tivesse conhecido a Deus. E a Bíblia diz que Jesus veio para todos. Ele se entregou pelos pecados do mundo. Então, sabe, eu não concordo com João Calvino. Jacó Armínio dizendo, ok? Eu não concordo com João Calvino, porque esses textos nos faz entender de que está muito mais na nossa escolha de sermos salvos, de vivermos em santidade, buscarmos a palavra do Senhor, andar em obediência e assim seremos salvos. Está muito mais relacionado com a nossa livre escolha do que uma escolha pré-determinada por Deus. Isso é o que Jacó Armínio defende. E aí? E você? O que você acha desse debate? É um bom debate, não é? Esse material está indo aí em anexo para você. Leia o material, pega a sua Bíblia e participe desse debate, desse paradoxo, para você ver como realmente é muito mais profundo do que nós podemos imaginar. Então, quando alguém diz sobre calvinismo e arminianismo, ele está dizendo sobre isso. Existem igrejas, denominações que são crentes na ideia, né, que acreditam nas ideias de João Calvino. E existem denominações que acreditam nas ideias de Jacó Armínio. Mas também existem denominações, outras igrejas e pessoas, pastores, líderes, crentes comuns como eu e você, que não acreditam nem em um e nem em outro. Porque, de fato, a vida não se baseia só em uma coisa ou em outra coisa. Sabe, existe algo muito maior e muito além do que essa discussão. Então eu não preciso me apegar e escolher um lado, ou é João Calvino ou é Jacó Armínio. Não se preocupe com isso. O que você precisa é crer em Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador, viver uma vida de obediência ao Senhor, para que você colha os frutos ainda aqui na terra, para que você abençoe a sua geração e para que você tenha uma vida com Deus aqui, para que, sabe, você não passe toda uma vida esperando viver o céu depois da morte. E para que sim você viva o céu na terra. Porque a oração do Pai Nosso diz: e venha o céu até a terra. Seja feita a tua vontade, como nos céus, seja feito na terra. Então Marília, agora, eu entendo que o Senhor deseja que nós vivemos o céu na terra, as vontades do Senhor na terra. Porque venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim nos céus como na terra, quer me dizer que eu preciso invocar o Senhor e a vontade do Senhor na minha vida, como é nos céus. Então, o que essa oração está querendo dizer? Que eu preciso dizer ao Senhor que eu quero, que eu aceito e que eu desejo que a vontade dele, o plano dele, que ele já desenhou nos céus, se realize na minha vida na terra. E eu entendo que se eu preciso pedir que o plano dele seja realizado na minha vida, então é porque eu posso não viver o plano. Eu posso
viver o plano ou eu posso não viver o plano. E quando eu entendo que sim, eu posso não viver o plano, então eu entendo um pouco mais como Jacó Armínio, que existe sim uma liberdade de escolha. Porque na oração, Jesus nos diz que nós devemos invocar o Senhor, que nós devemos dizer, venha a nós o vosso reino. Nós devemos pedir que o reino de Deus venha até a nossa vida. Então, se eu tenho essa liberdade, e Jesus me ensinou a fazer isso, não posso ser uma escolhida de Deus. Se eu já sou escolhida e pré-determinada, então Jesus não faria com que todos pedissem a vontade de Deus. Jesus não iria nos enganar. Ele não iria mentir para nós. Ele não iria dizer para a gente fazer algo que não surtisse resultado ou que não surtisse efeito. Então, crendo nisso e em outras passagens e em outras experiências que tive, eu acredito que não devemos nos apegar em calvinistas nem arminianos. Nós devemos sim pedir que o Senhor estabeleça a vontade dele na nossa vida e nos preocuparmos em andar em obediência, muito mais do que se existe uma linha teológica, se existe uma linha de defesa de Calvino ou de Armínio. O importante é andar na linha da palavra, porque a palavra é imutável, a palavra não passa. Muitos reinos passarão e já passaram, muitas coisas passarão, mas a palavra é a única que permanecerá. É isso que a palavra diz, e eu creio nisso. Bom, eu espero que eu tenha sido clara aqui com vocês, do meu entendimento, porque para mim hoje é muito simples falar sobre isso. E se você não entendeu, volte o vídeo, pega a sua Bíblia, leia com calma e participe com conhecimento desse debate, que é muito saudável. Queridas, vamos continuar com a leitura do capítulo 6 de Mateus agora, dando aí um intervalo desses vídeos, né, desses encontros históricos que nós tivemos. E assim eu vou buscando sempre chaves que a Bíblia nos dá para que nós possamos ir buscando conhecimento juntas para ir aliando ao aprendizado que nós estamos tendo ao ler a Bíblia e ao conhecer a palavra do Senhor. Viu como é muito mais amplo do que a gente pode imaginar? Um grande abraço para você e até o próximo vídeo.